Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, ou a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não quereis acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade, e muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, chegamos nesse dia 11, nesta sexta-feira, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 31 a 42. Então, esse contexto aqui é depois que Jesus fala que ele é o bom pastor, que ele dá a vida para as ovelhas. Então, novamente, pegaram em pedras para poder apedrejar Jesus. Novamente, eles queriam matar Jesus. Então, Jesus começa a discussão com os fariseus e Jesus diz: se vocês não querem acreditar em mim, acredita ao menos nas minhas obras, porque as obras que eu faço, elas dão testemunho do Pai. Meus queridos, quantas vezes nós vemos obras maravilhosas em que, mesmo vendo os frutos que essas obras dão, mesmo assim, sempre tem um filho do inferno, sempre tem um filho de Satanás, que ele, mesmo vendo as obras, porque Jesus disse, e é um critério maravilhoso, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Nós conhecemos se aquele agir é um agir de Deus, ou é um agir humano, ou é um agir do mal, a partir dos frutos e das obras. E é a partir disso que nós conseguimos ter um discernimento apurado dessas realidades. Nós vemos obras maravilhosas, né? E eu aqui não quero nem citar tantos nomes, porque correria o risco de esquecer tantas iniciativas maravilhosas que dão os maiores frutos para a igreja. E mesmo assim, não falta alguém para poder criticar, né? Não falta alguém para poder criticar, por exemplo, o Rosário do Frei, às 4 horas da manhã. Sempre tem alguém dizendo: para que isso? Isso é exagero. Levantar 4 horas da manhã, pode rezar. Sim, pode fazer tudo isso. Mas olha quantos frutos de conversão verdadeira estão acontecendo por causa de um povo que se levanta na madrugada para rezar. Sempre vai ter alguém para criticar. Sempre vai ter alguém para tentar arrumar alguma coisa para diminuir a imagem daquele que está sendo um instrumento de Deus. Nós vemos agora recentemente a Canção Nova sendo perseguida simplesmente por ser uma obra de Deus. Não falte aqueles que amam a Canção Nova, mas não falte também aqueles que criticam a Canção Nova. Então, as obras que Deus suscita, e claro, tem muitas outras realidades, comunidades como o Instituto Hesed e como tantos outros, né? Estou falando daqueles que eu conheço, daqueles que eu acompanho, um bocado, mas tem muitas obras maravilhosas. Apostolado do Padre Paulo Ricardo, que é tão criticado por trazer a verdade de Cristo. Procure lá
e veja se você encontra alguma heresia lá. Não tem. É ortodoxia pura, mas como a verdade ela incomoda, então, claro, ela incomoda os corações, né? Jesus aqui, ele está sendo criticado. Ele está sendo criticado, ele não está sendo aceito. E olha o bonito do Evangelho. Diz o finalzinho do Evangelho que muitos, ao verem as obras de Cristo, acreditaram nele. Mas muitos não acreditarem. Isso para dizer para mim e para você. Fique sossegado. Você que é um evangelizador, você que faz a obra de Deus, saiba, terá muitas pessoas que vão ver que verdadeiramente o que você faz é de Deus, mas não faltará na sua vida pessoas para te criticarem. Por quê? Porque o servo não é maior do que o Senhor. Então, claro, se essas obras de Deus que nós vemos no meio nosso hoje, e eu volto a dizer, tem muitas. Apostolado do Padre José Eduardo, que agora, recentemente, coitado, foi perseguido de conspiração contra o Brasil. Olha. Então não faltará a perseguição, porque o servo não é maior do que o Senhor. E se ela não vier na nossa vida, a gente até pode desconfiar se nós de fato estamos a serviço da verdade, porque a verdade ela incomoda. Vamos lembrar da leitura desses dias passados, a primeira leitura do livro da sabedoria, armemos ciladas ao justo, porque ele nos incomoda. Ele incomoda, a sua presença é insuportável, dizia lá o livro da sabedoria. A presença do justo, ela é insuportável. Ele denuncia o nosso modo errado de viver. E é assim, irmãos. Jesus aqui está falando algo maravilhoso. Ele estava ensinando, ele estava exortando o povo. E Jesus foi aceito por uma parte, talvez aqui uma pequena parte, mas aqueles que eram as autoridades religiosas, aqueles que eram a grande maioria do povo, pegaram em pedras para atirar acima de Jesus. Queriam matar nosso Senhor por várias vezes. E Jesus ainda diz ainda, se eu falei a verdade e mostrei as obras, por qual dessas boas obras vocês querem me apedrejar? Eles dizem, não queremos te apedrejar pelas obras, mas pelo aquilo que você diz. Entende? Quantas vezes reconhecem até as obras boas, mas não suportam a verdade que essa obra produz. Não suportam a verdade. É assim, irmãos. Veja, é claro isso que o Evangelho está dizendo. Nós não queremos te matar pelo aquilo que você fez. A gente reconhece que o que você faz é bom, mas pelo aquilo que você está falando. Entende? Entende, irmãos? Como que a verdade ela incomoda e como ela, eu disse isso na meditação dias passados, quarta-feira, se eu não me engano, como a verdade vai nos colocar muitas vezes em maus lençóis, porque terá uma parte que vai concordar, terá uma parte que vai assumir a verdade, mas sempre terá um grupo que será do contra e que pegará em pedras, e não pelaquilo que você faz, muitas vezes, mas pelaquilo que você fala, porque aquilo que você e eu falamos incomoda aquele que quer viver a vida errada. E é isso. Então, esse evangelho de hoje, maravilhoso, ele está nos colocando essa grande realidade. Vamos pedir ao Senhor que, acima de tudo, nós nos mantenhamos firmes na verdade. Essa verdade que é Cristo. Ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas, ele é caminho, verdade e vida, ele veio para a gente ter a vida e vida em abundância, aquele que o Filho verdadeiramente vos libertar será livre. Esse é nosso Senhor. Nós precisamos nos manter firmes na verdade, porque a verdade liberta e porque Jesus ele está aqui mostrando para mim e para você que nós não teremos a aprovação de todos. Não teremos. Infelizmente, mas felizmente, nós poderemos levar um maior número de pessoas para Deus, porque Jesus, ele só tem uma missão. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar algo maravilhoso, uma vida em Deus, uma vida no Espírito. É para isso que ele veio na minha e é para isso que ele veio na sua vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.